Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar aqui de Celso Roth, porque a gente tem que dar um pouco de risada, né? Porque é um mundo triste demais, é muita notícia ruim. Às vezes a gente tem que rir um pouco. Eu ri muito com essa entrevista que o Celso Roth deu agora, criticando os treinadores estrangeiros, questionando a qualidade deles. Celso Roth está questionando a qualidade de Jorge Jesus, de Abel Ferreira. Isso mesmo, ele tá questionando a qualidade dos técnicos estrangeiros que está vindo para cá. Tá revoltado, né? Olha que absurdo, não tô dando mais oportunidades para brasileiros, mas não tem mais qualidade aqui, né? E de fato, tá tendo uma onda de técnicos estrangeiros. Basicamente todos os últimos que estão sendo anunciados não são brasileiros. Alexander Medina, acho que é uruguaio, se não me falha a memória, tá no Internacional. Paulo Souza, português, agora indo para o Flamengo, né? Ele até acho que cita o Paulo Souza aí nessa crítica dele, né? O Atlético Mineiro está atrás de um técnico português, né? Ou seja, Jorge Jesus, Carlos Carvalhal, ainda tem Rui Vitória, Leonardo Jardim, Vitor Pereira ainda na lista. A gente não sabe com quem exatamente o Atlético vai fechar, até porque todos os rumores estão extremamente confusos. Mas, de qualquer maneira, assim, a tendência é que eles fechem com estrangeiros. E assim, cara, eu vejo que essa onda de técnicos estrangeiros devia ensinar uma coisa aos técnicos brasileiros: reflexão. Por que isso está acontecendo? Porque não é à toa, não é acidente que isso esteja acontecendo. Porque esses caras estão indo buscar técnicos lá fora e não mais aqui. Porque tem técnico disponível no mercado? Porque o próprio Celso Roth está desempregado desde 2016. A grande verdade é que ele está aposentado e só não sabe. Uma hora vai cair a ficha, porque os últimos trabalhos dele foram basicamente aposentadoria, né? Mas a questão é que a gente tem esse movimento acontecendo e ele é uma explicação extremamente simples, né? É óbvio que não dá para deixar isso para o final. Os técnicos brasileiros estão níveis abaixo atualmente. Infelizmente, paramos no tempo. Já tivemos uma época em que técnicos brasileiros conseguiam grandes resultados lá fora. O Filipão foi quarto lugar em Copa do Mundo com Portugal. Eu não me lembro de Portugal ter tido uma Copa tão boa como a de 2006, né? Ele chegou a treinar o Chelsea, não foi um período muito bom, mas, cara, ele já chegou a estar em cargos grandes, né? Mas a questão é, o próprio Filipão é um bom exemplo disso. Parou no tempo, é um cara que ainda mantém as mesmas ideias, excelente gestão de vestiário, ele é exemplar nisso, né? Mas é um cara que ainda tem aquele negócio de ligação direta, não evoluiu nada taticamente desde 2002, quando teve o auge de sua carreira ganhando a Copa do Mundo. Mas a questão é, o Celso Roth, ele vai fazer uma reflexão, falar assim, poxa, minhas ideias hoje não tem mais a mesma efetividade, e a gente isso não precisa pensar nisso hoje, já dava para pensar já em 2016, o último trabalho dele foi uma porcaria, ele já devia ter pensado assim, cara, eu não tô tendo a mesma efetividade de antes, né? Então, assim, tá na hora de eu fazer uma reflexão e pensar o que eu preciso fazer para melhorar, mas é mais fácil você tentar desqualificar quem fez melhor. Essa é a grande verdade, porque no final das contas é o que a gente faz, é o que eu já fiz, entende? Por exemplo, o Lewis Hamilton é campeão de Fórmula 1. Eu já fui um fã chato que ficava desqualificando. Ah, ele não é tudo isso, ele tem aquele carro que é muito melhor que o outro, entende? É muito fácil desqualificar o cara, né? Porque ele fez, outro poderia fazer se estivesse no lugar dele, né? Não tem como saber, é sério, assim. Eu fico meio chocado, assim, que eles não conseguem admitir, porque já todo mundo sabe, não é um segredo que técnicos brasileiros estão ficando ultrapassados. Isso não é segredo, as pessoas notam isso. Não à toa, os nomes antigos não são mais contratados. Você não vê mais Cristóvão Borges, você não vê Oswaldo de Oliveira, você não vê o próprio Celso Roth sendo ventilados em nomes de Série A, mais para Série B. Esses caras não têm mais esse espaço porque pararam no tempo. E aí a gente vai ver aqui essa entrevista, né? Porque a gente tem aqui, ele vai lá, dirigente agora acha que treinador brasileiro não tem mais qualidade. Aí vai buscar quem ganhou o quê? Jesus ganhou quantas vezes a Copa da Europa? Eu não sei se é argumento de autoridade, né, que ele usa, porque ele ganhou a Libertadores de 2010. Que note-se, é o único título de grandeza que ele ganhou, porque estadual e regional não conta, assim como o título de grandeza, né? Eu tenho um monte de técnico limitado que tem esses títulos, mas a questão é, a Libertadores que ele ganhou, vale lembrar, ele assumiu na semifinal. Ele não fez o campeonato inteiro ali da Libertadores, né? Ele assumiu na semifinal. O Jorge Jesus, quando ganhou a Libertadores, assumiu das oitavas, pelo menos, né? Então, assim, e ele ganhou o Brasileirão naquele ano. O Celso Roth nunca ganhou um Brasileirão. Aí ele fala, eu não sei se ele usou isso como argumento de autoridade, né?
Jesus ganhou quantas vezes a Copa da Europa? Vale lembrar, o Jorge Jesus tem boas campanhas em Champions com o Benfica e ele basicamente foi finalista da Europa League 2 vezes. Perdeu nas duas no detalhe, né? O gol de cabeça do Ivanovic nos acréscimos contra o Chelsea em 2013 e nos pênaltis contra o Sevilla em 2014, entende? Não foram finais assim que ele foi dominado, né? Foram jogos equilibrados. Eu, torcedor do Chelsea, acho que o Benfica jogou melhor aquela final de 2013, mesmo tendo o elenco inferior. Isso atestava muito a qualidade do Jorge Jesus, que já foi colocado por diversas revistas na época entre os 10 melhores técnicos do mundo, entende? Ele nunca teve um Barcelona, ele nunca teve um Bayern de Munique, talvez se tivesse esses times, né, ele poderia ter sido campeão. Eu acho que essa é a grande verdade. Aí vamos lá, né? Paulo Souza ganhou quantas vezes, né? Estando do campeonato europeu, né? Vai ganhar no Basel mesmo, sim, Celso Roth, né? Se é pra trazer gente, é pra trazer gente que qualifique nosso futebol. Porque assim, só qualifica quem é vencedor? Porque eu vou falar uma verdade, né? Tem técnico que tem Champions que não é tão bom quanto a técnicos que não tem. Mas o contexto ajudou. Rafa Benítez, ao meu ver, ele não é melhor do que o Jorge Jesus. Eu acho o Jorge Jesus mais técnico que o Rafa Benítez. Inclusive hoje. Eu acho o Rafa Benítez hoje fazendo um trabalho tenebroso no Everton. E o trabalho do Jorge Jesus, tão criticado no Benfica, ainda era o melhor ataque do campeonato português. E assim, não qualifica nosso futebol. Os 3 últimos títulos de Libertadores são de times brasileiros, de técnicos portugueses. O Abel Ferreira ganhou os últimos 2 e o Jorge Jesus ganhou o anterior. E vamos lembrar, o Jorge Jesus tem até hoje o melhor ataque da história do Campeonato Brasileiro com 90 gols. Então se você vai questionar isso, acho que não sei se é 90 aqui, mas é o melhor ataque da história do Campeonato Brasileiro, né? Eu só vou dar uma checada aqui no número, mas, cara, você acha mesmo que não qualificou? Porque se não tivesse qualificado, não estaria tendo essa onda de técnicos estrangeiros, que é muito fruto do bom trabalho do Jorge Jesus. Você acha que tem alguma dissociação disso? Você acha que os técnicos estrangeiros estão vindo aqui, do nada, não, agora eu pensei que o estrangeiro é melhor. O Jorge Jesus criou muito disso. O próprio Jorge Sampaoli tem parcela nisso, né? As pessoas estão buscando soluções diferentes e os técnicos estrangeiros estão, no final das contas, dando resultados. O Abel Ferreira foi fruto do trabalho do Jorge Jesus, né? O Palmeiras não teria pensado nele se o Jorge Jesus tivesse essas vitórias, tanto é que foi atrás do Miguel Ramírez, tentou ir atrás de nomes estrangeiros antes de contratar o Abel Ferreira e ganhou 2 Libertadores com isso. O Vojvoda, técnico argentino, levou o Fortaleza à sua melhor classificação em Campeonato Brasileiro em toda a sua história. Então assim, as pessoas têm que, às vezes, ter humildade de aceitar. O cara é bom. Vai lembrar o ataque do Jorge Jesus, 86 gols, mas vai lembrar também que Abel Braga comandou a primeira parte do Campeonato Brasileiro e naquele momento o ataque do Flamengo não era tão efetivo como o do Jorge Jesus. Poderia ter sido um ataque de 100 gols aqui no Brasil, que é algo assim que seria extremamente inédito. Obviamente, até porque 86 é o recorde do Brasileirão. Aí continua, porque não acabou não. Aí vamos lá. O Flamengo melhorou o que com Jesus? Ele falou isso. O Flamengo melhorou o quê? E eu posso usar simplesmente o exemplo mais básico. Os técnicos brasileiros que assumiram depois dele. Você acha que o nível do Flamengo com o Rogério Ceni era o mesmo do Jorge Jesus? O mesmo para o Renato Gaúcho? Porque técnico desqualificar o que o Jorge Jesus tinha, o próprio Renato fez. Com 200 milhões até eu. Ele falou que era só isso, né? E a gente viu, o Flamengo jogou muito mal. Levou um 3-0 do Atlético Paranaense. Muitas coisas melhoraram com Jesus. A intensidade, a marcação alta. Isso é uma coisa extremamente rara de se ver aqui no Brasil, né? Eram times sempre muito reativos, muito encolhidos, né? Com muito medo, às vezes, de atacar. Poucos times realmente tinham ousadia de verdade, né? Então, assim, aí vai continuando, né? Fora a qualidade técnica dos jogadores do time, né? Não é nada contra ninguém. Temos que ter gente que qualifique, né? De novo, falando isso. Os argumentos dele é isso. Tem que ter gente que qualifique, né? O treinador pediu uma melhor avaliação dos próprios dirigentes responsáveis pelas escolhas de treinadores, né? Mundo é África, Ásia, América do Sul e também Europa. Não é só Europa. Temos que acompanhar o futebol e sua evolução. Autocrítica? Sua literatura, né? Isso é fundamental para o treinador estar com o conhecimento em dia. Eu tô conseguindo estar falando isso de verdade, cara, sério. Eu até tinha que acreditar que ele que falou isso, né? Mas, convenhamos, vamos lembrar, a seleção africanas, né, normalmente estão com técnicos estrangeiros, às vezes. Elas vão atrás de técnicos europeus para tentar dar o passo à frente, né? Porque, às vezes, o técnico nacional não dá conta. Não é à toa, o pessoal brasileiro aqui tá querendo técnicos estrangeiros na seleção para achar que dá o próximo passo para ganhar a Copa do Mundo, né? Vamos lá. Vamos aqui. Queremos qualidade, né? O Celso continua. Acho que essa é a frase final, mas vai lá. Com exceção do Jesus e do Abel, que estava questionado antes da Libertadores e ganhou porque fez um esquema retroativo e ganhou, temos que analisar.
Jesus sempre foi questionadíssimo em Portugal. Isso é mentira. É mentira. O cara é tricampeão português, o cara ganhou 11 títulos pelo Benfica, uma lenda lá, assim. Óbvio que ele queimou o filme dele indo pro Sporting. Essa é que é a questão. Então o trabalho dele atualmente nem era tão ruim assim. O pessoal exagera demais. Era o melhor ataque do campeonato português, né? E teve a felicidade de chegar na hora certa e com o time bom. É basicamente isso, né? Tipo, o Renato Gaúcho não chegou na hora certa, né? É isso que o técnico precisa. Tem que estar na hora certa. Aqui, 12 de outubro, chegou ali, pronto. Agora isso vai dar certo. Se você chegasse dia 11, já era. Sinceramente, né? Não tirando o mérito do Jesus, né? Depois de eu criticar o cara o tempo todo, não ganhou, não ganhou título europeu, não ganhou nada, assim, não mudou nada, o que evoluiu? Não tira o mérito dele, mas vai, né? Quem faz as escolhas tem que ter cuidado, finalizou, né? Então, basicamente, ele fez essa chuva de comentários questionando os estrangeiros, e assim, cara, é deprimente. Sinceramente, cara, o fato é isso. Né? Se a gente vai lembrar o currículo do Celso Roth, porque ele tá questionando muito o Jorge Jesus, ele melhorou o quê? Olha os últimos trabalhos do Celso Roth. O Celso Roth não tem um trabalho com mais vitórias do que derrotas desde abril de 2011, que é quando iniciou seu trabalho internacional. A gente pode considerar que o trabalho começou em 2010, então faz quase 11 anos e meio do último bom trabalho do Celso Roth. Basicamente isso. Um cara que perdeu a semifinal do Mundial por uma Mazembe, um time africano. Antes disso, né, ele já conseguiu ser demitido em 5 jogos do Vasco da Gama. Já até assim que a gente olha para os trabalhos dele no Vasco, é uma coisa impressionante. O último trabalho dele no Vasco é digno de nota, que foi o penúltimo trabalho da carreira do Celso Roth, em 2015, em que ele comandou o Vasco por 11 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 7 derrotas. Uma média de 1,55 gols sofridos, 0,45 gols marcados. Ou seja, o time tenderia a sofrer mais de 3 vezes mais gols sofridos do que marcava. Esse cara tá questionando o Jorge Jesus. Melhorou o quê o Flamengo? Como se assim, precisasse? Ele sabe, gente. A questão é, no final das contas, isso resume uma coisa. Orgulho. Infelizmente, é isso que impede os técnicos brasileiros de darem um passo adiante e de impedir essa onda de estrangeiros. Orgulho de aceitar que ficaram para trás. Essa é a grande verdade. O próprio Renato tá ficando para trás. Ele teve aí seu bom momento. É o último técnico brasileiro a ganhar Libertadores, né? Fez isso, se não me engano, em 2017, né? E, cara, dali pra frente, o que ele ganhou? Acho que no máximo a Copa do Brasil. Tirando isso, cara, ele não ganhou mais nada. E olha o trabalho dele no Flamengo, que horror que foi. Então, assim, a gente tem que aceitar, assim, os técnicos brasileiros têm que aceitar. Eles estão ultrapassados. Agora que a gente está vendo uma nova geração de técnicos aí, alguns nomes interessantes, como é o caso do Maurício Barbieri, né? Que mostra potencial. Mas a questão eles têm que aceitar. Eu acho engraçado, um técnico que não está empregado desde 2016, ele está questionando isso. Cara, o último trabalho dele ajudou a rebaixar o Internacional, o primeiro rebaixamento da história do Inter, ele fez parte disso. Ele, a questão é, um cara que fica ali questionando que as pessoas têm que atualizar o futebol e ele só foi piorando. Ele não tem um trabalho que marca mais de um gol por jogo desde o Cruzeiro em 2012. E vai lembrar que esse trabalho, ele teve mais derrotas do que vitórias. Porque não havia equilíbrio, porque o ataque até conseguia produzir alguma coisa, mas a defesa sofria mais. Então assim, ele não tem um trabalho que gera mais gols do que sofre desde o Internacional, que foi o último bom trabalho dele de verdade. E olha assim, não é aquele trabalho, nossa, que trabalho incrível, olha só, tá no moral da história. Não é assim, 21 vitórias, 10 empates, 11 derrotas, trabalho bom, além disso, né? E assim, um cara que não consegue ficar 0,47 anos, essa é a média que ele fica, um pouco menos de 6 meses por time. Ele vai questionar o que os técnicos estrangeiros trouxeram de novo. Pelo amor de Deus, vai plantar batata no asfalto. Cara, assim, é revoltante isso, sinceramente. Eu acho que assim, o orgulho desses caras, eles têm que ceder um pouco e admitir que os técnicos estrangeiros vieram para ficar aqui no Brasil e eles têm feito sim grande impacto, sendo muito positivos para o Brasileirão. Gente, para esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.